Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês, falar um pouquinho a respeito de se ser espiritual é ser uma pessoa boazinha, né? Na minha experiência, assim, desde pequena eu sempre fui aquela criança boazinha, sabe? Eu me lembro, assim, que eu era aquela criança que nunca aprontava nada, nunca quebrava nada, nunca se sujava, obedecia a todos os adultos, nunca deu trabalho na escola, sempre fui super boa aluna. Ahn, e uma vez, e até isso é algo assim que me chama muito a atenção até hoje, né? Eu me lembro uma vez quando eu tinha 14 anos, eu acho, ou 13 anos, eu tava na oitava série, quando ainda se chamava oitava série. E aí eu tava almoçando num restaurante no centro de São Paulo, perto da escola onde eu estudava. E eu me lembro que eu tava comendo com as minhas amigas e a gente tava conversando. E uma senhora, assim, ela devia ter os seus 60, 70 anos, enfim, super bem vestida, de tailleur, toda elegante, né? Ela chegou perto, assim, da nossa mesa e falou assim: Nossa, eu queria falar pra você, pra mim, né? Ela falou assim: Eu queria falar pra você, assim, que eu nunca vi uma adolescente da sua idade comer tão bonito, com tão bons modos. Eu nunca vi assim com tão bons modos, né? E isso me marcou. Eu não sei porque eu me lembrei disso ontem, é, mas porque depois disso, depois que ela me falou isso, parece que eu meio que redobrei o meu cuidado para que eu fosse muito educada, que eu tivesse muitos modos, né, na hora de comer. E aí eu percebo assim o quanto assim muitas vezes tem um condicionamento, uma crença de que eu preciso ser sempre uma pessoa boazinha e compreensiva. E até eu já contei pra vocês, né, que às vezes algumas pessoas falam assim: "Meu, e aí, né, se eu não ficar brava, se eu não gritar, eu não consigo imaginar você gritando com alguém". E de fato, assim, de verdade mesmo, isso é uma coisa que eu não faço, o que não significa que eu não fique com raiva, que eu não fique brava, que eu não saia assim do meu prumo, entre aspas, né? Inclusive, essa semana aconteceu um episódio assim, onde eu fiquei com muita raiva e o máximo que eu consegui manifestar foi assim: olha, eu não quero mais conversar, chega dessa conversa, eu não quero mais, né? Mas a minha conversa aqui com vocês com relação a isso é que muitas vezes a gente confunde, sabe? A gente acha que a gente precisa se comportar de determinada maneira por sermos, sei lá, seres espirituais, né? E eu fiquei pensando também numa fala do Gustavo Gitti, onde ele disse que se a gente ficar praticando só meditação com a prática de shamatha, né, que é uma prática de acalmar, como é que eu falo, de estabilizar a mente, né? Então, geralmente shamatha vem, a prática de shamatha você concentra, foca a sua atenção em algum tipo de objeto, pode ser a respiração, pode ser um objeto mesmo visual. E era isso, inclusive, que eu estava treinando, que eu estou fazendo, eu contei para vocês, eu estou fazendo esse curso de meditação online do Tergar, do Mingyur Rinpoche, e a primeira fase é justamente assim de reconhecer a consciência, de estabilizar a mente para conseguir reconhecer a consciência, né? Mas aí o Gustavo disse que se a gente continuar fazendo simplesmente meditação para que a gente reconheça a consciência, a gente vai ser aquela pessoa que vai sair assim para o mundo demitindo funcionário, ofendendo as pessoas, mas com muita calma, né? Então a gente vai falar assim: olha, você foi despedido. Não, mas meu Deus, eu preciso do meu trabalho por causa da minha família. Pois é, então. E aí, com toda a calma do mundo, a gente vai fazer coisas que não necessariamente estão conectadas com os outros seres, né? E por isso, então, na segunda fase desse curso de meditação, agora é um treinamento para desenvolver amor e compaixão. E pelo que eu tô entendendo, eu comecei só agora essa segunda fase, mas assim, num primeiro momento, compreender que o amor e a compaixão estão presentes na nossa vida a todo momento e depois, no segundo momento, pelo que eu entendi, estender isso para todos os seres, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque muitas vezes a gente se confunde e confunde que se eu
se eu tenho a minha mente em paz, que as pessoas podem fazer o que elas quiserem comigo, que elas podem falar o que elas quiserem, que elas podem simplesmente manifestar tudo aquilo que elas quiserem e eu tenho que achar, ai não, coitada, a pessoa está, né, buscando a felicidade, tentando se livrar do sofrimento e tadinha, ela tá com tanto medo e ela tá descontando em mim, né? E aí, pra mim, assim, chega um momento que às vezes, né, dependendo da relação, o que acontece é que parece a sensação, assim, que a pessoa vai expandindo o território, né? Ela percebe que você tá lá numa abertura maior para ouvir, que você tá num lugar pacífico, e aí parece que de repente a pessoa vai cada vez dando um passo maior, né? E isso, inclusive, é importante que a gente delimite o nosso espaço nesse sentido, porque até porque a pessoa que está acostumada, né, a ir projetando os traumas dela, a tristeza dela, enfim, que foi o que aconteceu essa semana, então a pessoa tem alguma questão ali pessoal e ela está projetando, né, no caso projetando em mim, e aí isso para a pessoa, ela também não se sente bem fazendo isso, ela também gera um sentimento de culpa. Então, assim, eu também não estou beneficiando a outra pessoa em simplesmente ficar quieta quando isso acontece, né? Então, eu até brinquei com um amigo meu, eu falei assim: olha, a partir de agora eu não estou mais disponível para projeções. Então, e às vezes isso é importante, né? O budismo chama isso, por exemplo, de ação irada. E isso é uma coisa que gera muita dúvida também, que é, por exemplo, quando a gente vê uma questão de, né, uma questão de, como é que eu posso dizer, de injustiça, uma questão de agressão, uma questão de violência, uma questão onde está nítido que uma pessoa está cometendo um ato agressivo mesmo, né? Então a gente pode usar esse nosso sentimento de indignação, de raiva, a gente pode usar no sentido de gerar uma ação irada, mas quando eu gero essa ação irada, a minha mente ela está estável, mas eu faço isso no sentido de parar um movimento agressivo, né? Então às vezes a gente confunde. Então quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, né, que a gente considera um agressor, que esse agressor agredindo uma pessoa, uma outra pessoa fisicamente. Geralmente o que a gente faz é agredir esse agressor, como se esse agressor fosse a personificação do mal, né? E ao invés disso, a gente não tá ali acolhendo e percebendo quais são as necessidades dessa vítima, né? Então, numa ação irada, que é uma ação que vem de uma mente serena, de uma mente calma, mas que é sim necessária para parar esse ato de violência, a gente vai tomar uma ação criativa que vem no sentido de parar esse ato violento, ou seja, a gente não vai deixar que isso continue, né? Mas também entender que, por outro lado, essa pessoa que está cometendo essa agressão, ela não é a personificação do mal. Então, eu não vou atacar uma personalidade de uma pessoa, mas eu vou entender que essa é a mente agressiva e que eu tenho também esse pensamento agressivo na minha própria mente, né? Mas de outra forma, o que eu queria colocar é isso, que às vezes a gente acha que nesse caminho espiritual a gente precisa dizer sim para tudo e ai, não, tá tudo bem, nossa. Então, na verdade, às vezes não é assim. Muitas vezes a gente precisa se posicionar no sentido de falar assim, não, agora chega, né? Você tá e não precisa nem falar, olha, fulana, você tá projetando, eu não, mas assim, chega, a partir deste momento eu não estou disponível para projeções. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, gente. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê!